O capítulo 14 tem por objeto outro tipo de atividade administrativa, que é a regulação econômico-social. A regulação econômico-social consiste na atividade estatal de intervenção indireta sobre a conduta de sujeitos públicos e privados, de modo permanente e sistemático, para implementar as políticas de governo e a realização dos direitos fundamentais. Para compreender a existência e a relevância da atividade regulatória estatal, é necessário nós termos em mente que a evolução política e econômica do sistema jurídico reflete considerações relacionadas à intensidade da intervenção estatal. No primeiro momento, num estado de polícia, anterior ao início do século XX, o Estado existia para preservar o status quo, para assegurar a liberdade, a propriedade, valendo-se basicamente de suas competências de poder de polícia. Com o surgimento das concepções sobre a intervenção estatal, ao longo do século XX, passou a desenvolver-se cada vez mais uma atuação de serviço público por parte do Estado e uma assunção pelo Estado de atividades econômicas que são prestadas, desempenhadas sob regime de direito privado. Ao longo do século XX, no entanto, foi se verificando o exaurimento econômico-financeiro e mesmo técnico do Estado, de tal modo que ocorreu uma crise fiscal, especialmente na década de 1990, conduzindo à ausência de recursos econômico-financeiros do Estado para continuar a desempenhar de um modo direto, quer o serviço público, quer a exploração de atividades econômicas. Foi necessário reduzir o tamanho do Estado, mas isso teve de fazer-se sem o comprometimento dos compromissos da sociedade e do Estado com a realização dos direitos fundamentais. A solução encontrada foi, então, a constituição de uma pluralidade de mecanismos jurídicos de intervenção estatal para orientar o desempenho de atividades públicas e privadas para a satisfação dos direitos fundamentais, mantendo-se, portanto, a realização dos fins, mas por outra via, a via normativa. Essa intervenção, ela é permanente, ela é contínua, ela é estável. O Estado desempenha essa intervenção para, por um lado, suprir e combater as falhas de mercado, ou seja, situações em que pode haver o risco de ausência de fornecimento de prestações satisfatórias adequadas, em virtude de defeitos do sistema econômico, ou mesmo para minorar diferenças e questões de cunho social que impedem a realização de direitos fundamentais, especialmente das populações mais vulneráveis. Isso se traduziu, em termos organizacionais, num modelo de governo norteado à regulação, em que o Estado não mais faz diretamente, não mais atua diretamente, mas disciplina como os demais devem atuar, especialmente os setores privados. Essa regulação, ela acaba compreendendo especialmente a instituição das figuras das agências reguladoras independentes. As agências reguladoras independentes passam a ser um instrumento de atuação permanente e contínua do Estado, da administração pública, para conformar a autonomia da iniciativa privada e para orientar os próprios prestadores de serviço público para a realização de fins que são reputados como essenciais para o conjunto da população. Essas agências reguladoras independentes, elas vão se multiplicando no sistema jurídico brasileiro. Nós temos agências reguladoras independentes no âmbito federal, como a ANEEL, Agência Nacional de Energia, e a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e muitas outras, e também no âmbito de estados e municípios, o número de agências reguladoras é cada vez mais intenso e vai surgindo uma nova configuração para o direito administrativo que se baseia nessa atuação regulatória
do Estado.